Você quer aprender sobre ciência e fé na perspectiva evolucionista teísta e você quer também estudar o Êxodo, o Dilúvio, Jesus Cristo? Se sim, me segue nesse canal. Vou estar explicando agora para vocês o que é o nome Fé em Evidências, o nome deste canal. Bom, eu estava lendo o livro do Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé, e lá o Rodrigo diz que a fé cristã ela não é crendice, ela não é mitologia e não é história para boi dormir. Então, se a fé cristã ela é real, a gente vai ter evidências que suportam ela, tanto na arqueologia quanto em outras disciplinas da ciência. E é exatamente isso que eu vou estar apresentando para vocês. Começando falando sobre Gênesis 1, que foi o que eu já tenho material preparado. Depois eu vou para outros assuntos. Mas então, eu sou cristão, evangélico, sou parte da Igreja MEMA, Missão ESMA aqui em São Paulo. E eu tive a bênção dos meus pastores para fazer esse canal do YouTube, então eu não sou nenhum desigrejado tentando fazer conteúdo sobre a Bíblia. Na verdade, eu sou um líder cristão na minha universidade e eu prezo muito pelas escrituras, né? Você não vai me ver, por exemplo, negando alguma parte das escrituras ou dizendo que aquilo é uma simples mitologia ou alegoria, né? Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui do que esse canal é. Compartilhar a tela. Isso aqui que eu estou compartilhando, galera, faz parte de um material que eu criei. É um material sobre Gênesis 1. E, bem, só para vocês terem uma noção, os dias foram divididos. Eu sempre apresento a minha tradução sobre esses versículos de Gênesis. Eu sempre coloco versículos associados para que você possa ver, né, que a Bíblia ela não fala da criação somente em Gênesis capítulo 1. Ela fala da criação em muitos outros versículos também. E se você só lê Gênesis 1 e quiser entender a criação de Deus, você não vai entender, entendeu? É preciso olhar a Bíblia como um todo, ok? E sempre você vai ver aqui na parte de baixo que os versículos representam dentro da ciência e qual que é a data mais ou menos em que esse versículo se encaixa. Então, por exemplo, Gênesis 1:1 aconteceu entre 27,6 e 13,8 bilhões de anos atrás. Só que a parte da Terra, né, a criação da Terra, isso foi 4,5 bilhões de anos atrás. E essas são, por exemplo, as características do dia 1, de acordo com a ciência. Você vai ter a Terra sendo formada, ela era uma bola de fogo e o vapor de água que existia ao redor dela condensou, isso formou os oceanos. Só que ainda existiam muitas nuvens que pediam a luz do sol entrar. Até que essas nuvens se dissiparam, a luz do sol começou a entrar e você tem o versículo haja luz. E além disso, no final do dia 1 ocorre o surgimento da vida, por conta que o Espírito de Deus pairando sobre as águas justamente ocasionando o surgimento da vida. Então, vamos ver aqui umas imagens, né, para ficar mais claro para vocês. Você tem a imagem do Big Bang, a formação do sistema solar, a formação da Terra, a formação dos oceanos. Observa aqui essa nuvem, ela é muito densa, né? Essa luz que está vindo é uma luz dos trovões. Só que mais para frente, somente mais para frente, é que as nuvens vão se dissipando a ponto de entrar mais luz no planeta. E essa imagem aqui de baixo, que está embaixo de mim agora, ela representa a Terra durante o Adeano, quando chovia muito. Os oceanos eram extremamente profundos, muito mais profundos do que são hoje. E você tem também uma Terra cheia de metano, por conta que esse gás do efeito estufa, ele existia em abundância.
e dessa forma a cor do planeta era outra, diferente de hoje. Embaixo de mim agora você tem os estromatólitos, que são as primeiras formas de vida que surgem no planeta Terra. São micro-organismos, né? E bem, essas são as referências sobre o dia 1. E esse trabalho ele não é só sobre o dia 1, né? Você vai ter aqui dia 2, dia 3, dia 4, sabe? Eu fiz sobre todos os dias. Todos os dias de Gênesis você vai ter as evidências aqui, né? Dia 6 também. E, bem, não iremos nos limitar a falar sobre Gênesis 1, falaremos também sobre Adão e Eva, falaremos sobre o pecado original, sobre morte de animais antes da queda de Adão. E já vou adiantar que Agostinho e Basílio de Cesareia são dois líderes cristãos de 360 depois de Cristo, mais ou menos, e eles já falavam sobre morte de animais antes da queda de Adão. Animais carnívoros já existiam, entende? E, bem, além da gente falar sobre Gênesis, iremos falar também sobre Jesus Cristo, isso mesmo. Não sei se hoje você conhece Jesus Cristo. O objetivo desse canal é te apresentar quem ele é. E muita gente duvida da Bíblia. Duvida de tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. Pois bem, já que vocês duvidam do que a Bíblia fala sobre Jesus, vamos ver outros documentos, porque os outros documentos falam praticamente as mesmas coisas, com outras palavras e com um olhar de gente que não gosta de Jesus, mas que acaba admitindo que ele faz milagre, admite que ele cura e que foi crucificado e que está vivo até hoje. Tudo isso aí você tem em outros autores que nem cristãos são, mas falavam dessa mesma coisa. Então tá bom. Eu gosto muito desse texto aqui, da página Graça Maior, sobre a existência de Jesus, e ele vai nos dar diversas fontes, né? Você vê aí que pelo menos 14 delas não são fontes cristãs. E o resto são fontes cristãs do primeiro século, segundo século, fontes bem antigas, sabe? E quanto mais antiga é a fonte, melhor para a história, melhor para você dizer assim, ó, isso aqui é confiável. E só dando uma palhinha para vocês, por exemplo, Cornélio Tácito, ele vai dizer, ó, que Cristo foi condenado à extrema punição sobre Pôncio Pilatos. E ele vai dizer também que o cristianismo começou na Judéia e que se espalhou para Roma. Marabar Serapion, outro pagão, que escreveu mais ou menos em 73 depois de Cristo. Mas tem gente que data isso até lá no segundo século, mas a datação mínima é 73 depois de Cristo. E o que ele fala aqui? Que tentaram matar o rei dos judeus, né? Porém, apesar de terem tentado matar o rei dos judeus, ele sobrevive nos ensinamentos que deixou. Então, assim, os judeus não gostavam de Jesus, dizia que Jesus ia contra a lei, sendo que Jesus nunca foi contra a lei. Ele apenas não era fundamentalista, né? E aí os judeus fundamentalistas, extremistas religiosos vão e matam Jesus, junto com os romanos. Mas Marabar Serapion escreve uma carta para o filho dele dizendo assim: olha, Jesus, ele era um grande mestre e ele continua vivo, né? E você vai ter outros, Luciano, Plínio Jovem, Suetônio, Tácito, um monte de gente. Várias fontes sobre Jesus, fontes arqueológicas, como o Ossuário de Tiago, irmão de Jesus. E, além disso, vamos falar sobre dilúvio, Moisés, outras coisas. Se você gostou, me segue e fica pronto para os próximos vídeos. É isso aí, fica com Deus e tchau, tchau.